No ano passado eu me mudei e como presente de boas-vindas eu fiquei um mês inteiro sem internet. Sucumba provedora. Mas enfim, nisso sem streaming, sem redes sociais, eu fiquei num tédio absoluto e decidi reassistir Naruto clássico. A ideia era só passar o tempo e relembrar algumas coisas, mas eu acabei me surpreendendo com a profundidade que a obra já carregava desde o início. Muita gente costuma lembrar de arcos como o Exame Chunin, por exemplo, como um torneio entre escolas ninjas, digamos assim, sabe? Um negócio ali que era mais pra ter alguém contra alguém, uma porradinha franca. Mas ali mesmo já existe uma camada política, emocional e simbólica muito mais complexa, sabe? Era mais do que uma competição, era a demonstração de forças entre vilas, era um reflexo dessa herança de guerras passadas e uma representação clara de como esses jovens ninjas são empurrados para conflitos que eles nem sempre entendem de cara, precisando o Hiruzen ir lá explicar o porquê deles sequer estarem lutando um contra os outros. Imagina pra Vila da Neve então, que a galera tem que se matar, é pior ainda, mas enfim. E reassistindo, eu percebi como alguns consensos da comunidade são mais repetidos do que entendidos. Inclusive, um deles, pra mim, e é o maior, que é o que me levou a fazer esse vídeo, é sobre essa parada do Naruto perdoar todo mundo, que não é necessariamente verdade. Não é que seja mentira, mas é um pouco mais complicado do que só, tipo, ei, amigo, tá tudo bem, sabe? Ao meu ver, o Naruto ele não perdoa, ele compreende. E os dois exemplos que provam isso, ao meu ver, são o Obito e o Nagato. O primeiro foi responsável pela morte dos pais dele. O segundo destruiu Konoha e matou quase todo mundo. E em nenhum momento o Naruto diz abertamente, eu os perdoo. O que ele faz é justamente o contrário. Ele diz pro Nagato que não pode perdoar ele. E eu acho que ele diz isso pro Obito também, mas eu não vou afirmar. Inclusive é engraçado porque o tópico do dia é Naruto clássico, né? Mas eu também reli o mangá, uma parte do final da guerra, mas enfim. O que ele faz não é perdoar, é compreender. Ele reconhece a dor deles e se vê refletido nela, inclusive. E a partir disso tenta romper o ciclo do ódio que os moldou. Mas isso não é o perdão no sentido tradicional, sabe? Não é do tipo você tá de boa, eu perdoo tudo que você fez. É uma escolha que ele tem de não continuar alimentando o ódio. E pra mim essa é a diferença fundamental do Naruto para outros protagonistas de Shonen no geral. Ele não só estende a mão para fazer amizades, mas também para tentar impedir que novas tragédias nasçam da mesma raiz. E essa raiz que é o verdadeiro inimigo da série. É o ciclo do ódio, são as guerras ninjas, é a fome, é a miséria. É tudo aquilo que, querendo ou não, tá ali sempre presente nos personagens mais centrais da trama. O Gaara com a sua solidão, o Obito com a morte da Rin, o próprio Kakashi como um personagem extremamente trágico. Enfim, essa dor que todos têm é justamente o elo comum entre todos eles. Desde o primeiro episódio, o Naruto é sobre essa solidão, sobre essa rejeição. O protagonista ele cresce sendo evitado por todos, visto como um fardo, e isso poderia facilmente ter feito dele mais um vilão, se o Iruka não tivesse estendido a mão quando estendeu. Talvez Naruto tivesse seguido o mesmo caminho que o Gaara, o Neji, o Nagato, o Obito, todos os personagens marcados por um sofrimento que os levou a algum tipo de escuridão, até certo ponto. O Neji amaldiçoando o seu próprio destino, o Gaara amando só a si mesmo, digamos assim, né? Mas enfim. A diferença entre eles e o Naruto está justamente em como cada um respondeu à dor. O Naruto escolhe a empatia. E isso aparece desde cedo, quando ele chora, por exemplo, na morte do Haku. Um inimigo que estava ali tentando matar ele, mas que ainda assim o Naruto consegue entender a situação dele. E justamente naquele ponto, onde ele vê o Haku se sacrificando por coisas que ele não entende muito bem ainda naquele ponto da história, afinal de contas é o primeiro arco, é que ele passa a se perguntar o que significa ser um ninja, afinal de contas. E essa é uma dúvida que acompanha ele no decorrer da obra inteira. E se intensifica, que é para mim o ponto alto da série, que é justamente a saga Pain. O arco do Pain, ele é muito poderoso em termos emocionais, porque ele é um arco que vai mexer ali com a morte do Jiraiya. Se alguém me acusar de spoiler em pleno 2025, pode mandar matar que é bicho. Mas enfim, e não é só pelas cenas impactantes, frases marcantes e os poderes, sabe, destruir Konoha, mas por tudo aquilo que faz, sabe? O Pain, ele é o primeiro vilão que, ao meu ver, realmente representa uma ameaça catastrófica. Mano, o cara varre metade da aldeia da Folha. E também coloca uma questão muito importante pro Naruto, que é como se quebra um ciclo de ódio que tá enraizado no próprio mundo, sabe? Que é retroalimentado por todos ali. Inclusive, isso é até reforçado pelo Naruto quando aquele pessoal, que eu não lembro mais o nome deles dois, né? Mas os dois ninjas que são amigos do Bi vão atrás dele na Vila da Folha. Que eles dizem, pô, o Naruto diz, né? Vocês não podem me matar, porque se vocês me matarem, os meus amigos vão matar vocês. E depois os amigos de vocês vão matar os meus amigos. E a gente vai continuar nisso, sabe? Então, o Pain, ele, nesse sentido, acaba aparecendo não só como um vilão muito estiloso e muito legal,
mas a encarnação desse trauma coletivo, digamos assim, sabe? Da dor transformada em ideologia. Ele propõe uma solução brutal, de fato, mas é coerente de alguma forma com a lógica daquele mundo, sabe? Causar dor para que todos se entendam, e parem de guerrear, porque todos estariam contra ele. Tanto que o Naruto no início até rejeita essa ideia, mas tipo, também não consegue refutar. Ele surta, entra em colapso emocional, inclusive, e só volta ao eixo depois de encontrar com o próprio pai. Que inclusive traz um dos pontos mais importantes, fazendo perceber algo crucial, que é o fato do Nagato não ter matado o Jiraiya sozinha, sabe? O Nagato, objetivamente, não é o assassino do Jiraiya. O assassino do Jiraiya é a pessoa. É a pessoa não. É o mundo que perpetua esse ódio, sabe? Porque o Nagato é tão vítima quanto qualquer outro personagem que já foi aparecido lá. Não dizendo que tá tudo bem e tá tudo certo, o tanto de homicídios que ele fez, mas sim dizer que, cara, ninguém nasce efetivamente mal, sabe? Ele pelo menos tem algum plano até então. E o problema está justamente nessa estrutura que produz essas pessoas. A dor de cada um pode ser individual, mas a causa dela em si é coletiva. E depois desse encontro, o Naruto ele até amadurece, ele deixa de buscar o cargo de Hokage, inclusive só por reconhecimento, até porque ele já consegue, né, nesse arco. Mas ele passa a entender a responsabilidade real por trás disso. O objetivo dele muda. Ele não quer mais só ser aceito, ele também quer mudar o sistema. Mesmo sem ter todas as respostas, inclusive, ele escolhe acreditar. Acreditar que é possível quebrar esse ciclo. E, inclusive, essa fé é o que convence o Nagato. Não porque o Naruto venceu no grito ou na porrada, mas porque ele foi a primeira pessoa disposta a escutar o Nagato sem odiar o Nagato. Óbvio que ele acaba tendo um pouquinho de raiva, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer aqui, sabe? Ele, por mais que quisesse descer a porrada nele, ele não desce a porrada nele. O que faz até o Nagato ali se espelhar um pouco nele, né? E justamente querer dar continuidade a esse sonho que, digamos que morreu no próprio Nagato. E aí, por fim, eu queria comentar mais dois pontos que eu acho que corroboram muito com essa ideia, que é a própria existência do Sasuke sendo um tipo de elo final, tanto é que ele vai ser justamente o vilão final, digamos assim, né? Apesar que naquele ponto ele estava mais protagonista do que para vilão, mas enfim. Eu acho que boa parte do porque o Naruto não consegue abandonar o Sasuke está justamente relacionado a essa ideia, sabe? Porque o Sasuke ele não é só mais um amigo. Ele é a representação final desse ciclo do ódio. Ele é o final boss, não ironicamente e literalmente também. Como um membro do clã Uchiha, que é o que mais ama, né? E sendo o Sasuke alguém que amou tanto todos, que inclusive acabou até se tornando prisioneiro do ódio, né? Apesar de eu não gostar muito e deixar bem questionável, tem aquela coisa que o Madara fala sobre o ódio nascer para proteger o amor, piriri, pororó. Mas enfim, o Naruto vê no Sasuke aquilo que ele mesmo poderia ter se tornado, aquilo que o mundo ninja constantemente faz, pessoas que são maculadas por algum tipo de ressentimento e ódio. Pessoas boas, inclusive, porque o Sasuke é uma pessoa boa. Pelo menos assim, até no Naruto clássico, depois é bem controverso, mas no geral ele não era uma pessoa ruim. Ele tinha aquele problema de ser emo, de ser meio chato, mas ele se importava com o Naruto, ele se importava com a Sakura, ele se importava com todo mundo. A questão é que as coisas desandaram, mas enfim. E é por isso que ele, tipo, não luta só contra mais um inimigo nessa luta, sabe? Ele tá lutando contra o destino. Ele tá tentando mostrar que mesmo alguém que foi tão longe quanto o Sasuke foi, e principalmente sendo alguém que o Naruto cresceu com, é capaz de ser parado. Até porque se o Naruto não consegue salvar alguém que cresceu com ele até certo ponto, imagina salvar pessoas que ele nunca nem conheceu, sabe? E enfim, no geral é isso, sabe? Naruto é muito mais do que uma história tipo de batalha, poder e rivalidade. É sobre rejeição, empatia, trauma, estrutura social, esperança, por aí vai, sabe? Fala sobre como a dor se perpetua através de gerações e como só o reconhecimento da dor do outro pode abrir espaço para um futuro diferente. Tanto que o Naruto não vence porque é o mais forte, ele vence porque é o único disposto a sentir as dores dos outros e mesmo assim seguir em frente.